Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Hora do Ancião aqui na Mais Oeste Rádio. 11 de setembro, fatídico 11 de setembro, mas hoje estamos em 2013, não é, José? Em 2013 estamos muito bem, no dia 11 de setembro, já são 12 anos, não é? É verdade, é verdade. Onde é que o José estava? O Herman perguntava sempre onde é que estava no 25 de Abril. Não, isso era o Batista Bastos. Mas o Herman a fazer de Batista Bastos. Olha, o Batista Bastos por acaso não podia estar. E eu pergunto-lhe onde é que o no dia 11 José de setembro estava em Lisboa e comecei liguei a televisão, comecei a ver muita informação, muita agitação. E de facto era inacreditável ver aquelas imagens em direto, e isso é algo que é relevante, que depois da tempestade do deserto passámos a ter tudo em direto. Exatamente. Ou seja, a guerra, os acontecimentos, hoje em dia já não é preciso prever, está-se lá com toda a informação, e isso e por isso também estamos aqui nós usando um meio mas o curioso de comunicação é que a CNN já estava a dar um direto quando isto aconteceu. Bom, mas eu estava a assistir, no 11 de setembro eu estava em Braga, no meu último ano de Relações Internacionais, e estava a almoçar, ou a preparar o almoço, era a hora do almoço quando isto aconteceu, e eu tinha o hábito, como estudante de Relações Internacionais, de assistir aos noticiários da CNN e da Sky News, e por acaso estava a assistir na CNN, mas estava meio distraído. Eu confesso que só quando bate o segundo avião é que eu percebi da seriedade do assunto, porque eu pensei que estavam a fazer um filme, porque os americanos têm o hábito de fazer filmes de catástrofe em catadupa, e eu confesso que na altura fiquei tão alarmado que corri para a universidade e juntaram-se um grupo de alunos e professores, e aquilo foi naturalmente uma grande agitação, e mesmo eu sentia medo. Eu recordo-me perfeitamente da minha professora Maria do Céu, que dava sistemas políticos comparados, que ainda hoje é uma pessoa muito conhecida, que vai constantemente à RTP, sobretudo para explicar os conflitos israelo-árabes, é uma das maiores especialistas. Eu recordo-me de sentir medo das palavras dela, do impacto do que tinha acabado de acontecer. Na altura estávamos a falar na tarde, para nós, na tarde do 11 de setembro, e o impacto e o medo que já na altura se gerava. Acima de tudo, a incredulidade que gerou. Exatamente. Ou seja, ninguém acreditava. Como é que é possível? Eu anos mais tarde estava a assistir um programa do João Soares, e estava naquele programa que ele tem, em que entrevista 3 pessoas, mas tem uma banda ao vivo, tem uma plateia ao vivo também, e estava uma brasileira a relatar a sua experiência, mas essa sim estava no local. Então viu in loco, e ela a descrever, esta já é uma forma de paródia de ver a coisa, mas ela a descrever de forma tão emocionada, junto ao João Soares, aquele momento do avião, que até dizia assim: o avião parece que fez marcha à ré e depois atacou. Portanto, o que gerou ali de facto, era tão estranho aquele momento, tão estranho à imagem, a possibilidade daquilo estar a acontecer em real time, e por a forma como se veio, pelo menos de um ponto de vista, se veio a comprovar, e que depois gerava naturalmente até este comentário, que sendo é um comentário descompressor, claro, mas que tem este lado de as pessoas não ser gerar uma incredulidade tal naquele processo, que as pessoas poderem ver outras formas daquilo ter acontecido. Ainda hoje é difícil de acreditarmos. Bom, de qualquer forma, estamos então a 11 de setembro, é sempre importante lembrar a nossa história, se bem que hoje vamos dedicar totalmente o 11 de setembro em termos de efemérides, porque assim o merece. Mas já agora o 11 de setembro, a propósito do 11 de setembro, também já hoje, já avançando um pouco, o Catalunha está... Exatamente, Dia Nacional da Catalunha. É o Dia Nacional da Catalunha, e por coincidência também um 11 de setembro, e hoje está a ser feito um cordão humano
com alguns pormenores de relevo, que é ser fotografado de 500 em 500 metros, é feita uma fotografia por fotógrafos profissionais, que depois digitalmente a vão unir e criar a maior fotografia para dar notícia visual do que é este momento do cordão humano, que já atinge 400 km para o referendo da autodeterminação da Catalunha. E já agora também explicar aos nossos ouvintes, para não ficar esta confusão do que é o Dia Nacional da Catalunha, porque para os nossos ouvintes poderá ficar a dúvida, visto que estamos a falar de um Estado que pertence, de um condado que pertence à Espanha, naturalmente que esta província espanhola, que será essa a terminologia mais adequada, celebra o Dia Nacional porque considera-se uma nação. Ora, o que é isto, a diferença de nação e de Estado? Neste caso, para os espanhóis, o Estado será a Espanha e as nações serão as diferentes províncias que têm uma cultura e, em alguns casos, até uma língua própria. Por isso é que existem nações dentro de Estados. Isto só para ajudar a interpretar melhor o que é isto do Dia Nacional da Catalunha. Também em termos de efemérides, dar os parabéns a um cineasta norte-americano que é apreciado, pelo menos por quem aprecia os filmes norte-americanos, que nasceu em 1940, Brian De Palma, e também um ex-futebolista que foi um grande jogador de futebol e que mais tarde se tornou também presidente do Bayern de Munique. Falamos de Franz Beckenbauer, que fez as delícias de muita gente nos mundiais de 70 e de 80, quando Beckenbauer, na altura, era jogador da então RFA. Nasceu em 1945, ainda é vivo, naturalmente, portanto, parabéns a Franz Beckenbauer. Em termos de falecimentos, também celebrar a cultura portuguesa, porque é sempre bom, de um grande escritor português que nasceu em 1842, falecendo a 11 de setembro de 1891, e falo de Antero de Quental, que merece naturalmente esta dedicatória. Também nascido em 1894, um grande político de leste, faleceu a 11 de setembro de 1971, falamos de Nikita Khrushchev. E, mais para a América Latina, para a América do Sul, um outro político que também fez história, nasceu em 1908 e faleceu a 11 de setembro de 1973, falamos de Salvador Allende, que chegou a ser, entre outras coisas, presidente do Chile. Uma curiosidade com às vezes a troca de datas, é muito curioso observarmos a história e a cultura geográfica do nosso planeta, e há um dia que é o Dia Mundial da População, que se destina a celebrar a vida e a celebrar a existência da humanidade no nosso planeta. O Dia Mundial da População habitualmente é celebrado a 11 de julho, mas curiosamente no Brasil o Dia Mundial da População é celebrado a 11 de setembro. Portanto, neste momento está a ser celebrado no Brasil o Dia Mundial da População. Mas isso é comum no Brasil comemorarem-se outras datas, por exemplo, o Dia dos Namorados. Mas é curioso chamarem o Dia Mundial. Essa é que é a curiosidade. Mas datas internacionais, ou comemorações internacionais, são feitas aqui no Hemisfério Norte numa data, e no Brasil são feitas noutra data. Por exemplo, o Dia dos Namorados não é no 14 de fevereiro, se não me falha a memória, mas é em junho. Exatamente. São noutras datas. José, informações para os nossos ouvintes. Olha, informações temos aqui várias. Uma que eu não podia deixar de dar, e já vamos ver, também tem uma relação, tem alguns pontos. Eu hoje centrei em alguns pontos com o nosso convidado. Abusei, também o convidado não permite. Você não abusei nesse sentido. Mas que é o Fórum de Terceira Idade, que é um fórum de Moçambique, e como nós dedicamos muito a a nossa população anciã, é um fórum, tem uma página no Facebook, eu aconselho a ver, é só pesquisar Fórum de Terceira Idade e entrar e ver um pouco o que é que este fórum faz. É um fórum que tem uma intervenção muito grande na defesa dos direitos civis do idoso, apresentou propostas de lei no Parlamento moçambicano. O seu responsável é o
o Conde, agora estava a faltar aqui, o Conde Fernando, peço desculpa, ao senhor, é o coordenador do Fórum de Terceira Idade. Portanto, para a nossa população vale a pena dar aqui uma espreitadela para perceber o que é que o Noutras Paragens vai fazer. Não quero deixar de realçar um dado que me parece bastante relevante, que é um dos sobreviventes do atentado do Utøya, na Noruega, do sobrevivente Breivik, o Fredrik Holm Bjørdal, um jovem de 23 anos, que há 2 anos, fez no dia 20 de julho 2 anos, fugiu das balas assassinas do Breivik e que agora foi agora eleito no Parlamento da Noruega aos 23 anos. Não por ter sido, como ele diz, não por ter sido um sobrevivente, mas porque é um militante político e que se candidatou às eleições e é o mais jovem deputado com 23 anos no Parlamento da Noruega. Muito bem. Eu não resisto a passar uma informação de cosquice para deixar um sorriso nos nossos ouvintes. Uma cosquice, apetece-me. Estou com vontade. Não transformemos isto daqui a bocado coisas cor-de-rosa. Não, é uma curiosidade. Não acredito. Já que está a falar em deputados e política, apetece-me de partilhar com os nossos ouvintes. Nada dos deputados. Momento, e já que a pessoa que é o nosso convidado, o professor Paulo Prudêncio, é uma pessoa intimamente ligada à educação, e a muitas vertentes que torneiam a educação, parece-me interessante partilhar aqui um exemplo da ausência da educação e da formação das pessoas, e que foi um episódio curioso. Eu vou contar isto rapidamente antes de passarmos ao nosso primeiro momento musical. É só para provocar um sorriso. Na semana passada, num órgão de comunicação social regional de Caldas da Rainha, um conhecido membro do Bloco de Esquerda, falo de Lino Romão, é um senhor que para mim é um grande amigo, com quem eu tenho o prazer de privar com muita frequência, fez publicar um artigo com um determinado título, não me ocorre agora, não é importante, mas falava sobre a política e as verdades e as alegadas independências das pessoas. E fez uma crítica, sem mencionar nomes, portanto, com educação. Fez uma crítica, na sua opinião, é um artigo de opinião, sobre um homem que está ligado a um movimento independente, mas que eu por acaso confesso que também desconhecia, ou não tive o trabalho de fazer essa investigação. É um senhor que já foi condenado por corrupção, alegada corrupção, no caso da Universidade Moderna, por passar informações, e nem de propósito estarmos a falar de educação, sobre o caso da Universidade Moderna, onde ele era na altura, foi assessor de um anterior Ministro da Educação e alegadamente terá passado informações confidenciais e privilegiadas à Moderna e foi condenado em tribunal nesse célebre caso. E agora está ligado a movimentos independentes e publica textos e artigos de transparência política e tudo mais. E o Lino Romão achou por bem elucidar o público em geral, fazendo um artigo de opinião que publicou. Pois bem, a notícia não é esta, a notícia é a resposta que este senhor deu no Facebook. E a resposta é, e passo a citar aquilo que o senhor escreveu, e é isto que é ilustrativo da educação que algumas pessoas têm. Senhor Lino Romão, só uma curiosidade, o Lino Romão, repito, de quem sou grande amigo, é um grande homem de 1,60m, 1,65m, portanto é um senhor que tem uma estatura elevada, mas os homens não se medem aos palmos, obviamente. E este senhor, então, dizia eu, respondeu ao Lino Romão desta forma: Senhor Lino Romão, já que não tem estatura para ser homem, seja homenzinho e vá para a meretriz que o trouxe a este mundo. Claro que ele escreveu de outras palavras. Portanto, isto é elucidativo das pessoas que às vezes nós temos na nossa sociedade e que às vezes as pessoas deixam-se levar por textos, por artigos, por discursos, e é sempre bom às vezes sabermos com quem estamos a falar, e neste caso, não obstante do meu amigo, com quem eu não partilho as ideias políticas, mas isso são outros 500, mas somos amigos, e de facto ele é combativo das suas andanças, não posso deixar registrar este caso, que aliás correu as correntes sociais como um mau exemplo em termos de educação, e nós na hora do ancião queremos também dar bons exemplos. Portanto, esta curiosidade
antes deste primeiro momento musical. E este primeiro momento musical é escolhido. Estava preocupado com o cosquice, afinal é muito mais. Uma coisa leve, uma coisa leve. Então, e o que é que vamos ouvir? É a música que o José escolheu, que é de Israel Kamakavive. É uma música que em inglês tem o título original Somewhere Over the Rainbow, que em português quer dizer algures adonde, para diante ou para lá do arco-íris. Exatamente. Vamos ouvir, José? Vamos então, ouvir. Rainbow. E logo a seguir vamos então ficar à conversa com o nosso convidado. Não saia do seu lugar, não mude de estação. Se tiver que fazer um xixizinho pode ir, mas volte. Não vai nada, mas não vai. Tem que aumentar o som, senão não faz sentido a passar a música. Exatamente, leva a música consigo. Até já. Não saia do seu lugar, não mude de estação. Para a vida.
high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dare to, why, oh, why can't I? Hora do Ancião. Ora, voltamos então para o nosso programa, na continuação, nesta quarta-feira, 11 de setembro, estamos mais uma vez na Hora do Ancião e é tempo de introduzir o nosso convidado. O nosso convidado é conhecido na área educativa como Paulo Prudêncio, é professor de Educação Física, chegou ao Oeste há sensivelmente 25, 26, 27 anos, algures por aí, e logo revolucionou o desporto nas Caldas. Nessa altura, já com grande sangue na guerra, promoveu algumas iniciativas, nomeadamente uma iniciativa que aqueles que foram jovens estudantes na década de 90 lembrar-se-ão com certeza das primeiras iniciativas públicas, por exemplo, do street basket que ocorreu junto ao hoje túnel na zona das linhas dos caminhos de ferro. Mas muitas outras iniciativas foram da autoria de professor Paulo Prudêncio. Pelo meio, ao longo destes 25 anos, presidiu a EBI de Santo Onofre, é autor de um blog que já tive o cuidado de publicar no Facebook. Quem for ao Facebook da Mais Oeste já encontra a ligação para o blog correntes.blogs.sap.pt, que é um blog que versa, entre outros assuntos, mas sobretudo da educação. É um blog já premiado, dada a excelência da forma como aborda os assuntos da educação, cujos conteúdos não são exclusivos de Paulo Prudêncio, mas é um blog que, sem papas na língua, mas com muita educação e cultura, alarga horizontes, como eu disse, sobretudo na área da educação. É um homem que também frequentemente é chamado e convidado para aparecer na televisão para falar naturalmente de educação, mas vamos começar por cumprimentar e trazer à conversa nesta Hora do Ancião ao professor Paulo Prudêncio. Boa noite, Paulo Prudêncio, e doravante vou-lhe chamar de Paulo, que é mais fácil para economizar o nosso tempo de antena, e perguntar-lhe como foi o seu início de carreira aqui nas Caldas da Rainha e estas primeiras iniciativas desportivas que foram logo um sucesso. E eu confesso, porque estive lá, como fui um dos participantes, tive o prazer como jovem na altura de participar nestas iniciativas de rua. Como foi estas aberturas de horizontes? Foi uma tarefa fácil? Como é que foi o seu primeiro impacto com as Caldas da Rainha? Então, boa noite aos dois. Eu estou aqui com muito gosto, aceitei este convite com todo o prazer. Também a cumprimentar os ouvintes, não sei se são muitos, são poucos, não é? Mas são imensos, Paulo. Eram 6. É uma corrente de ouvintes. Ótimo. Em relação à pergunta, viemos para as Caldas em 89. Nós, antes de residirmos nas Caldas, residíamos em Viana do Castelo, e foi por uma circunstância de concurso. Estávamos um pouco cansados de percorrer o país. Anteriormente tínhamos estado em Beja, apesar da nossa habitação ser em Viana do Castelo, e a minha esposa foi colocada aqui nas Caldas e decidimos parar e ficar por aqui. Fiquei inicialmente, a minha esposa foi colocada na Escola Secundária Rua Proença e eu fiquei colocado na Benedita. Ao abrigo, na altura da preferência conjugal, fiquei na Dom João II, e portanto estive ali na escola Dom João II até ser construída a EBI de Santo Onofre, para onde transitei. Eu, nesse período da minha formação inicial em Educação Física, eu tive... Só por curiosidade, Dom João II, que na altura chamava Ciclo Preparatório. Exatamente. A minha formação é inicial em Educação Física. Eu tive 20 anos, cerca de 20 anos, ligado ao basquetebol como jogador e treinador, etc. E, portanto, essas atividades que o Jorge referiu, e eu guardo com
com saudade. Esse tempo foi muito interessante, porque chegámos não aí junto à linha de caminho de ferro, mas na Avenida da Independência Nacional. Lembro-me que num fim de semana montámos 14 campos de basquetebol, e quando demos conta tínhamos cerca de 2.600 jogadores de todo o país. Aveiro, mas era uma coisa impressionante. Passámos ali a noite, etc., com as pessoas que habitavam por ali aborrecidíssimas por as bolas a bater, o barulho, aquelas coisas todas. Mas depois houve uma fase um pouco mais à frente que eu tive que me decidir se me dedicava mais ao sistema desportivo ou ao sistema escolar. Eu já tinha tido alguns apelos do sistema desportivo anteriormente, ao nível do treino, mas eu preferi o sistema escolar por razões várias, não é? E não estou arrependido de o ter feito. Foi esse o percurso. É evidente que a nível das atividades da formação desportiva, todo um conjunto de atividades que eu sei que realmente protagonizava, mas depois era todo impossível compatibilizar. Para tudo. Exatamente, compatibilizar uma coisa com a outra. Na altura também chegou a estar ligado ao lançamento de muitas exposições e outros eventos, até porque não ficou imediatamente como presidente. Não, eu depois... Só mais tarde se tornou. Eu quando fui para a EBI de Santo Onofre e quando ocorreram essas atividades do desporto escolar, eu fazia parte da coordenação do Centro de Área Educativa do Oeste, que abrangia os concelhos que iam de Mafra até Alcobaça, não é? Portanto, e no âmbito dessas atividades eu só regressei a tempo inteiro à EBI de Santo Onofre em 95 e depois passei a ser presidente do Conselho de Civil cerca de 10 anos, de 96, 97 a 2005. E nessa altura o Paulo toma consciência de uma realidade difícil, até porque pelo meio teve uns problemas diretivos, algumas crises de identidade entre a direção e o Ministério da Educação, mas sobretudo havia uma temática que ainda hoje se mantém e que perturba sobretudo muitos dos profissionais da área educativa, que tem a ver com a construção da escola, tem a ver com o terreno, tem a ver com a localização. Há ali questões de insegurança que já houve, até situações que inclusive foram para tribunal, porque ali a Avenida Timor de Oroçai, que fica na parte de baixo junto à rotunda, é uma zona muito insegura e que tem havido problemas com os jovens. Como é que foi lidar com essas situações todas? Assim, muito rapidamente, o que era hábito na altura, no início da década de 90 e anteriormente, era as escolas serem construídas sem pavilhão desportivo. A EBI de Santo Onofre, por acaso, que eu sabia que era a escola onde ia ficar, começou de uma forma inédita pela construção do pavilhão desportivo, que é o que depois acabou por ser o pavilhão Rainha Dona Leonor. E se vocês repararem nos edifícios que estão ao lado, que eram os edifícios do primeiro ciclo da EBI de Santo Onofre, de repente deixaram de ser, a escola deixou de ficar ali, a escola passou lá muito para trás, e eu penso que os ouvintes sabem onde é, e aqueles edifícios foram alugados a uma cooperativa que julgo que tutelava a Universidade Autónoma de Lisboa. Portanto, a EBI de Santo Onofre foi para trás. Eu, por acaso, com sérios problemas de segurança, os alunos deslocavam-se todos os dias para virem fazer as aulas cá embaixo ao pavilhão Rainha Dona Leonor, e eu, desde essa altura, comecei a desenvolver uma série de esforços para que a EBI de Santo Onofre viesse a ter o seu próprio pavilhão. Situações um pouco caricatas, penso que era isso que Jorge está a referir, porque a Direção Regional de Lisboa, quando eu comecei a desenvolver esses contactos, diziam que não podia ser, porque a EBI de Santo Onofre tinha pavilhão, e o facto é que não tinha. Quer dizer, pois, mas isso até era uma boa prática. Tinhas a rapaziada a correr lá de cima até cá abaixo, fez já um aquecimento. Estamos a falar de crianças de 10 anos. Houve até uma criança, não provocada pela mesma situação, mas houve um aluno que faleceu atropelado por um autocarro, e isso foi uma situação... O que é infelizmente um indicador de como isso está bem. Sim, mas eu deixa-me dizer, Zé, que é assim, às vezes há a tendência de que há um ou outro aspecto marcante que depois acabam por acompanhar a história da escola, mas a EBI de Santo Onofre foi realmente um exemplo de como na gestão pública se pode ter ambição, se pode ser inovador e estar na linha da frente nos domínios organizacionais. A escola transformou-se depois numa referência em vários aspectos, quer no âmbito regional e nacional. Portanto, quer dizer, a história da escola é uma escola muito interessante. É evidente que estes são aqueles aspectos negativos. É evidente que a localização da escola é um fator que limita um pouco as preferências dos encarregados de educação, mas é bom referir quem
numa determinada altura, em 2005, a EBI de Santo Onofre era uma escola da moda. Nós, o maior problema que tínhamos era, o número de vagas que tínhamos era sempre muito inferior àquilo que as pessoas pretendiam, não é? Às matrículas que nos eram sugeridas. Obviamente não querendo centrar a conversa à volta da escola, porque de facto é um fator, como tu bem disseste, houve um momento em que optaste pelo sistema educativo em detrimento do sistema desportivo, mas há uma história do Paulo anterior, ou seja, o Paulo Prudêncio, o homem, a figura, tem uma história grande até chegar a Caldas da Rainha. E fazes parte de um conjunto de portugueses que viveram uma diáspora e que chegaram vindo daquilo que vulgarmente se usa dizer a descolonização, e vieste de Moçambique, ou de uma outra realidade cultural e também de uma outra realidade social, e até de uma outra realidade de vivência completamente distinta do que se vivia aqui no continente. Em tempo já me contaste uns episódios, e se calhar ainda te voltava aqui um ou outro episódio muito rápido, tu pudesses contar da tua saída de Moçambique, que é bastante aventureira, é quase uma espécie de Indiana Jones, malgré tu, e com as devidas distâncias, obviamente, e com a afetividade que merece estas palavras. Antes de voltarmos a Moçambique, fica como ponto de regresso, queria só introduzir aqui um tema que é o nosso chamado momento cultural. Não te importas? Não, o seu programa é vosso. Ora, então vamos ao jingle, José. Venha ao jingle. Ora, o jingle é: vamos agora ouvir um momento cultural com José Ramalho. Pronto, já foi o jingle. Isto é o jingle mais barato que há na rádio portuguesa. Foi feito agora mesmo. É feito sempre, é ao vivo. Okay. Os Jorge falam sempre. Ora, falo de quem? Justamente de um moçambicano, cidadão do mundo, Malanga Tana, um artista plástico que nasceu a 6 de junho de 1936 em Matalana, distrito de Marraquém, em Moçambique, e morreu em Matosinhos no dia 5 de janeiro de 2011. Malanga Tana foi um artista plástico e um poeta moçambicano, interviu em várias áreas das artes, a cerâmica, a escultura, a poesia, a música, por aí fora. Nasceu em Matalana, estudou na escola da Missão Suíça Protestante, onde aprendeu a ler e a escrever, e concluiu a terceira classe em 1948, e depois mudou-se aos 12 anos para Lourenço Marques à procura de trabalho. Veja-se que esta é uma realidade cultural dos anos 40, dos anos 50, que o jovem, muito criança, procurava trabalho para poder viver. E em 1953 acaba por arranjar um trabalho como apanhador de bolas num clube de ténis. E isto vem a ser preponderante para o seu desenvolvimento, para retomar os estudos, frequentando aulas noturnas, e que lhe vieram a despertar o interesse pelas artes. E tendo como mestre o arquiteto Gariz do Carmo, uma figura de quem um dia deste poderemos falar, mas desde já quero referir que o arquiteto Gariz do Carmo eu conheci-o pessoalmente, veio a coordenar o departamento de imagem do Teatro Nacional Dona Maria II, e é uma figura importante na história do cartaz, da comunicação em Portugal e da fotografia de espetáculo, da fotografia ligada ao mundo do espetáculo teatral e dos cartazes mais significativos do meu ponto de vista. É um homem que estudou na Polónia, e o país de facto de referência na história do cartaz. Bom, mas adiante, Gariz do Carmo foi o mestre de Malanga Tana, e Malanga Tana veio a desenvolver as suas práticas artísticas com o apoio do pintor Zé Júlio. Veio a fazer um trabalho, uma exposição no Banco Nacional Ultramarino em 1961, uma exposição individual, e em 1963 publicou alguns poemas no Orfeu Negro, um jornal, e incluído na antologia da poesia moderna africana. Por esta altura é indiciado como membro da Frelimo e veio a ser preso na cadeia de Machava, de onde saiu absolvido a 23 de março de 1966. Voltou a ser detido mais tarde, em 71, e para explicar o simbolismo de um quadro.
é preso por ter que explicar a arte. Ora, a arte não se explica, sente-se, e os quadros chamavam-se 25 de Setembro, chama-se, o quadro ainda existe, e esta prisão veio a pôr em risco a sua vinda para Portugal, para o continente, onde tinha obtido uma bolsa do então Ministério da Cultura, Fundação Carlos Gulbenkian, durante muitos anos o verdadeiro Ministério da Cultura português, e tinha obtido uma bolsa, dizia eu, para estudar gravura e cerâmica. Mais tarde veio a ser deputado em 1990 pela Frelimo e foi eleito para a Assembleia Municipal de Maputo em 98 e reeleito em 2003. Portanto, tem uma atividade política também muito, muito clara. Veio a falecer no dia 5 de janeiro num hospital Pedro Hispano em Matosinhos, onde eu uma vez já tive que ser assistido por um acidente profissional. E um dia deste conto, é uma história, no meio de um espetáculo, rebentou um fogo de artifício e felizmente estou aqui, mas podia não estar. Adiante, Malangatana recebeu vários prémios e é de destacar, em 1997 foi nomeado Artista da Paz pela Unesco e este prémio foi-lhe entregue pelo Príncipe Claus. Em 2010 recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Évora e uma condecoração do governo francês, Comendador das Artes e Letras, e de referir que Malangatana foi um dos poucos estrangeiros nomeados como membro honorário da Academia das Artes da então República Democrática Alemã. Malangatana, um artista que esteve em Caldas da Rainha por várias vezes e no Centro Cultural e Congresso de Caldas da Rainha, em 2009, de abril a junho, 18 de abril a 14 de junho, esteve uma exposição que se chamava justamente de Malangatana a Pedro Cabrita Reis, uma exposição organizada pelo Centro de Artes e que era da coleção da Caixa Geral de Depósitos da Culturgest, e essa exposição esteve aqui com a presença de Malangatana, que eu acompanhei na altura, tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar essa visita de Malangatana à exposição já após a inauguração. Bom, Malangatana, de referir, um artista do mundo, nascido em Moçambique, e é uma singela, não direi homenagem, que é excessivo, mas é uma referência para também aqui o nosso convidado, Paulo Prodesso, que irá falar de Moçambique. Ora, nós agradecemos ao José Ramalho esta brilhante, como sempre, intervenção no momento cultural, referente a Malangatana, que faleceu, como sabemos, em Matosinhos, a 5 de janeiro de 2011, e com isso mesmo vamos deixar a próxima música dedicada a todos aqueles que já viveram ou que vivem, infelizmente, no meio de uma guerra, mas vamos deixar com um fado português, com uma guerra que era bem melhor que fosse a Guerra das Armas. Vamos ficar com Camané, a Guerra das Rosas. Partiste sem dizer adeus nem nada, fingiste que a culpa era toda minha. Disseste que eu tinha a vida estragada, eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha. Voltaste e nem desculpa pediste, perguntaste porque é que eu tinha chorado. Não respondi, mas quando vi que sorriste, eu disse que estava triste, porque tu tinhas voltado. Zangada esvaziaste o meu armário e em nada ficou o meu disco preferido. De raiva rasguei o teu diário, virei teu saco ao contrário, dei-te cabo de um vestido. Queimaste o meu jantar favorito, deixaste o meu champanhe azedar. E quando cozinhei o periquito para abafar o teu grito, eu comecei a cantar. Fumavas, eu nem suportava o cheiro, teimavas em me acender um cigarro. E quando tu me ofereceste um isqueiro, atirei-te com o cinzeiro, escondi as chaves do carro. Não queria que visses televisão em dia de jogos de Portugal. Torcias contra a nossa seleção, se eu via um filme de ação, tu mudavas de canal. Tu querias que eu fosse contigo ao bar, só ias se eu não entrasse contigo. Saía para não ter-te a aturar, tu ficavas a dançar com o meu melhor amigo. Gozavas porque eu não queria beber, ralhavas ao veres-me de grão na asa. Eu ia à festa sem te dizer, nunca cheguei a saber se tu ficavas em casa.
está o porteiro, roupa minha. Soubeste que lhe dera o teu roupão. Eu dei o teu anel à vizinha e pela estima que eu lhe tinha ofereceste-lhe o meu cão. Foste-me lendo o teu romance de amor, sabendo que eu não gostava da história. No dia de o mandares para o editor, fui ao teu computador, apaguei-o da memória. Se cozinhavas eu jantava sempre fora, juravas que eu havia de pagá-las. Põe-te na rua, dizias-me a toda a hora, e quando eu me fui embora tu fincaste-me com as malas. Depois desses anos infernais, os dois éramos casa arrumado, achando que também era demais. Jurámos para nunca mais, foi cada um para seu lado. No escuro tu insistes que eu não presto. Eu juro que falta a parte melhor. Um beijo acaba com o teu protesto. Amanhã conto-te o resto. Boa noite, meu amor. Mais Oeste. Hora do Ancião. Lugar à vida. Paulo, como que tínhamos deixado a boleia aos nossos ouvintes, Moçambique é a tua vivência, nasceste lá, não é? Claro. E viveste lá uma parte significativa da tua formação. 18 anos, 17 até aos 17, 18, 5 como pessoa. Sim, sim. E depois há uma saída de Moçambique para uma outra realidade. Sim, sim. Independentemente já ser do pós-25 de 1974, é um país completamente distinto na sua forma de estar. É. Como é que foi essa tua saída? Antes disso, as duas particularidades. Estavas aí a ler a biografia do Malangatana e aí um detalhe, que ele fez uma exposição no Banco Nacional Ultramarino onde deixou lá ficar um painel muito interessante, enorme, e o meu pai trabalhava no Banco Nacional Ultramarino e havia um centro lúdico onde os funcionários e as famílias frequentavam. Então havia uma sala enorme com umas mesas de ténis de mesa e nós jogávamos ténis de mesa sempre a olhar para o painel. O que era uma coisa interessantíssima e fantástica. Lembro-me de estar a falar isso. Em relação a essa questão que tu colocaste, eu por acaso, quando cheguei às Caldas, tinha feito uma contabilidade. Eu já tinha vivido em 3 países, lembro-me bem, 3 países, 11 cidades e 28 casas. Depois estes últimos 25 anos, felizmente não foi assim. A saída de Moçambique foi vamos ver, eu como tinha nascido em Moçambique, como os meus pais gostavam bastante de lá estar e estavam a pensar a ficar por lá, eu quando se deu o 25 de Abril e depois a independência, eu era moçambicano, eu queria lá ficar. Entretanto, não tinha direito a ter passaporte português depois da independência e o Partido Único, nomeadamente essa questão, estar a viver num país com um regime assim, trazia muito medo. As pessoas, havia uma série de denúncias naturais depois daqueles anos todos do regime português. E havia muita insegurança e houve ali uma altura que, portanto, eu tinha acabado o liceu, as universidades estavam fechadas, etc, e houve ali um período que se dizia que, não sei se foi boato ou não, que os jovens que nessa situação iam todos ser mobilizados, para a RDA, Cuba e União Soviética, para então estudar, etc. E nós, eu com um amigo meu, que soube há tempos que já faleceu, também ainda como jovem como eu, né? Faleceu há coisa de 2 meses, e fizemos uma fuga meio clandestina. Meio clandestina. E dá para contar assim rapidamente. Só para deixar os nossos ouvintes. Olha, alguns provavelmente vão se rever também nas circunstâncias. Eu quando cheguei a Portugal, eu ouvia falar dos retornados, eu sentia mais um refugiado político, quer dizer, nós éramos
Eu lembro-me que vim para Portugal, apesar de ter família, mas naquela idade decidi que ia fazer tudo por mim. Eu saí com 50 florins, que na altura eram equivalente a 500 euros, 2,5€. Eu cheguei aqui com 2,5€ e com 2,5€ tinha que fazer tudo, estudar, depois lá para o País F, tratar da minha vida toda, etc. A fuga, a saída de Moçambique, foi porque nós não tínhamos, o consulado português, nós conseguimos arranjar uns passaportes. E o que acontecia nessa altura era que quando as pessoas estavam já no aeroporto, muitas vezes, e até dentro do avião, havia denúncias de outras pessoas que não gostavam das pessoas, esse tipo de coisas assim, e então era frequente os guerrilheiros entrarem nos aviões, com uma lista, liam 2 ou 3 pessoas que saíam do avião e eram enviadas para campos de reeducação, que nós sabíamos que eram coisas terríveis. Nós conseguimos uma viagem que era, na altura a cidade passou a chamar-se Maputo, que era Maputo, salvo erro, Atenas, Geneve, Lisboa, penso que era esse o percurso. Bem, e nós parámos sem ok, nós cada vez que chegávamos a um sítio tínhamos de ficar à espera e entrar junto às companhias aéreas a tentar um ok para a viagem seguinte, e que nós mal saímos de Maputo. O avião, portanto, havia a primeira sítio onde iríamos aterrar era em Atenas, e nós logo 1 hora depois começámos a sentir o avião a descer. Bem, o que é isto? O avião aterrou na beira, e na beira entraram mais uns guerrilheiros e leram mais uns nomes de umas pessoas que tinham que sair, e nós aterrorizados que chegasse a nossa vez. Depois, e quanto tempo foi essa viagem até chegar? Foi bastante tempo. Nós depois tem vários detalhes, porque depois estávamos, eu lembro-me, ia no avião e ao nosso lado um indivíduo que não tinha nada aquele ar de refugiado, parecia uma pessoa que vivia assim com muito bem, etc. Mas ia ali no avião, e aquilo, os aviões eram praticamente preenchidos, eram quase pontes aéreas. E sei que quando chegámos a Nairobi, também parámos em Nairobi, e em Nairobi era uma confusão o avião, porque era o aeroporto, que era um aeroporto sem condições nenhumas, e ali circulava gente de todo o mundo, e não podias largar as malas, ficavas ali com as bagagens, etc. E ele já tinham passado um dia, já não me lembro, e ele queria comer qualquer coisa, e então começou a pedir às pessoas se alguém lhe disponibilizava alguma quantia, e eu por acaso disse que, olha, eu tenho aqui estes florins, posso, não é muito, mas podemos partilhar, comemos aí qualquer coisa. Bem, e o senhor agradeceu e prometeu-me que quando chegássemos a Lisboa que depois me devolvia o dinheiro. O avião levantou. Lembro-me que era um avião da East African que parecia que ia cair, e aterrámos, passado já não me lembro, umas horas, aterrámos começámos a descer, era noite, e vemos uma iluminação muito grande que dizia Entebbe. Íamos aterrar no Uganda, que era do famoso Idi Amin, onde tinha existido um raio de israelita. Exatamente. Bem, era um aeroporto completamente inacreditável, e depois quando chegámos, já julgo que foi em Atenas, tivemos que lá estar uns dias, porque não havia ligação, ninguém tinha dinheiro nenhum, as pessoas ficavam a dormir ali no aeroporto, etc. E ele, chegando à Europa, era uma pessoa que tinha uma série de laboratórios de produtos farmacêuticos, portanto era uma de umas multinacionais, era uma pessoa que vivia muito bem. Então eu e o meu amigo, em vez de dormirmos no aeroporto, tivemos o privilégio de ter ali todas as condições. Olha, em vez de partilhar, pode dar frutos no teu carro. Foi uma boa lição. E finalmente chegaste a Portugal e aqui a Lisboa. A Lisboa foi uma chegada tão engraçada, porque chegámos à noite e havia uma coisa que era o Instituto de Apoio ao Retornado Nacional, que nos enviaram para uma pensão em Santa Apolónia. Nós fomos numa carrinha de caixa aberta, que aquilo era uma coisa para nós, naquela idade, vivíamos relativamente bem, Moçambique, etc. Tínhamos ali numa situação muito difícil. A cidade, para ser a capital do Império, era só barracas e estradas esburacadas, e lá fomos parar ali ao pé de Santa Apolónia, numa pensão que num segundo andar, que não conseguimos dormir. Mas era uma pensão só para... Não, havia várias pensões em Lisboa que protocolavam com aquilo, e era uma pensão muito má mesmo, e nós deixámos as malas e fomos dormir no Marquês de Pombal. E essa figura dos laboratórios, esse senhor era português ou era estrangeiro? Era português. Ele era português, tinha ali um sotaque, não era, que ele depois não conversou muito com, quer dizer, ele depois em Geneve
tratou-nos daquilo, depois nunca mais. E nunca mais soubeste nada desse senhor? Deu-me uns 50 florins, deu-me 50 florins. Exatamente. Mas não deu um juro nem nada à volta dele. Não foi preciso. Olha, Paulo, esse episódio eu já o conhecia, não com esse pormenor que tu agora acabaste de relatar, mas é um episódio que no fundo dá bem conta do que muitos portugueses nesse momento, e falo desse período histórico português, que tiveram com outras peripécias das mais diversas para chegar até aqui a Portugal. Dando aqui uns saltos no tempo, temos ainda uma música, Jorge, para não podemos continuar aqui na conversa então, com o Paulo, porque esta é uma conversa gostosa. Como é que é, tu como o Jorge há pouco referia, tu és bastante conhecido por um conjunto de fatores relevantes do teu percurso, da tua intervenção cívica, e este blog Correntes, como tu sabes, quer dizer, a palavra corrente só por si já é uma palavra corrente, e aqui no plural, que é uma cadeia de elos e que é uma corrente num sentido mais de nada disso. De dizer, eu como leitor assíduo do blog, eu fico com a sensação que é correntes, mas é correntes de informação. Também não. Não, então fala-nos lá do que é. Não, é isso, é muito simples. Também não correntes premiadas, porque este blog já ganhou um prémio. Exato. E eu votei favoravelmente. Eu tinha o blog nasceu há cerca de 10 anos, em 2004. Eu tinha acabado, estava aí a terminar um mergulho, eu tinha autolimitados mandatos, um mergulho ali em gestão escolar, e eu tinha-me prometido não escrever, quando fiz o blog, não escrever sobre educação. Por acaso, eu decidi instalar o blog numa plataforma portuguesa, no Sapo, e lembro-me que esta foi para aí, os primeiros, já não me lembro quais, é que eu escolhi outros nomes para o blog, mas já estavam ocupados, e portanto depois na altura estava a ler algumas coisas sobre correntes da pedagogia, e entendi que o blog se chamaria Correntes em Busca do Pensamento. Até pus depois o subtítulo, porque a certa altura eu percebi que as pessoas entendiam essas correntes como aquela coisa emocional das mãos dadas. Eu não me revejo muito nesse tipo de coisa, portanto é um pouco isto, mais no sentido daquilo que eu já estava a dizer, Correntes em Busca do Pensamento Livre. E se há alguma coisa que pode ter aí, há uma frase muito interessante de George Steiner, é que quem não está doente de esperança não pode ser professor, não é? É um bocado esta coisa, quem não está doente de esperança também não pode ser um blogger, não é? Embora depois o George Steiner acrescenta que um país que não honra os seus professores é um país muito feituoso, não é? E é um bocado... Sim, George Steiner vai vagueando no conjunto de leitura de pensamento. Eu, por acaso, confesso que gosto ainda mais de Confúcio. Educai os jovens para não termos que castigar os adultos. Exatamente. Mas recente disso, voltando ao blog, eu estava decidido a escrever só sobre outras coisas que me interessam, literatura, música e por aí fora. Entretanto, em 2006 eu comecei a perceber que a situação na escola pública estava a correr os caminhos que vocês sabem, e comecei a escrever sobre a educação, primeiro um ou outro texto espaçadamente. Como é que vê este conflito, no caso específico de Caldas da Rainha, com estas peripécias esquisitas, chamemos-lhe assim, de alegados retiradas de informação de telefones privados de alunos de uma escola a convidar para ir para outra escola, esta pseudo-guerra, quando nós sabemos que é ponto assente que os professores das várias escolas são colegas de profissão, e há até, na maioria, uma boa relação entre eles. Entre os alunos também há uma boa relação. Entre os encarregados de educação, se está na escola A ou na escola B, também não é algo que afete sociologicamente as nossas cidades, muito menos Caldas da Rainha. E este conflito parece que virou as pessoas umas contra as outras, quando os culpados se calhar não são nenhumas destas pessoas. Bem, pergunto eu. Quer dizer, culpar os professores é evidente. Agora, não se pode culpar os professores. Claro. Essa questão eu tenho escrito, como já sabe, há bastante tempo, já há quase 10 anos que escrevo sobre esse assunto. Há aqui claramente um problema com a não aposta, o não investimento do país na escola pública. A escola pública é um bem absoluto, como não diria que é o valor mais precioso de uma sociedade, é a liberdade, principalmente
principalmente quando afeta a liberdade dos outros, não é? Nós, se fizermos uma discussão à volta dos valores, acabamos sempre por considerar que o valor primeiro é a liberdade. Depois há outros valores na democracia, um deles é a escola pública, e a escola pública, há aqui um claro desinvestimento na escola pública, e aqui as Caldas da Rainha Oeste é o exemplo que entrou na agenda mediática. Hoje não se fala, quando se fala da privatização de lucros, da forma que nós temos que classificar como muito má, que acontece em Portugal, que não acontece, era impossível acontecer noutro país da Europa, e as Caldas da Rainha é apontado como um dos exemplos mais negativos nesse domínio, e como o Jorge estava a dizer, depois isto leva a que esses detalhes, essas circunstâncias que deviam de ser resolvidas a outro nível. Eu penso que está a passar demasiado tempo, há aqui uma duplicação de despesa que é de todo incorreto, e que se a alguma altura isto vai ter que terminar, quer dizer, porque isto não pode continuar assim, havendo escolas públicas sublotadas, escolas com excelentes condições. Eu vejo o caso da EBI de Santo Onofre, que tinha 49 turmas, neste momento tem 24, tinha 140 professores, neste momento tem 60, e depois há uma série de professores que estão com muita graduação profissional, excelentes profissionais, que estão fora do concelho, tentar concorrer para aqui, outros que estão sem colocação, e depois as cooperativas de ensino colocam professores sem concurso público. Estes professores das escolas públicas não têm a possibilidade de para lá concorrer, e que eu, no fundo, acho que as nossas elites, entre aspas, cansam-se depressa, a história tem-nos mostrado isso, cansam-se depressa no investimento na escola pública como um valor absoluto da democracia, e isso é trágico, isso não acontece em nenhum outro país da Europa, não é? Sem dúvida. Estamos já em cima da hora. Antes do Paulo Prudêncio responder a uma última pergunta que eu não vou resistir a fazer, mas vou primeiro, já que estamos em cima das 22 horas, são 22 horas e 40 segundos, eu vou rapidamente dar algumas sugestões, como é habitual, na nossa rubrica Agenda Cultural, para o fim de semana, e depois uma última pergunta e as despedidas para a música final, que fica já a informação. Música final para terminar da melhor maneira com Paulo de Carvalho, Lisboa, Menina e Moça. Como eu dizia então, na Agenda Cultural vamos sugerir na Ruda dos Vinhos, no município da Ruda dos Vinhos, os tradicionais festejos em honra de São Miguel Arcanjo, que vão decorrer de 13 a 29 de setembro, sobretudo nas datas de 13, 14, 15 de setembro e posteriormente a 29 de setembro. Também interessante, no Cadaval, seminários e conferências onde se vai debater a volta do Ano Europeu dos Cidadãos 2013, um debate e colocação de bandeiras apropriadas à cerimónia. No auditório da Câmara Municipal do Cadaval, debate Ser Cidadão Europeu, com variadíssimos convidados. O debate começa às 15 horas e vai haver ainda um leve de honra às 18h30. Este evento é cofinanciado pela União Europeia e, como eu disse, terá lugar no auditório da Câmara Municipal do Cadaval a 16 de setembro. Sugerimos ainda, a nível popular, festas populares e religiosas, Festival de Folclore em honra de Nossa Senhora da Nazaré, que vai decorrer precisamente a 14 de setembro e que começa às 15 horas com a recepção dos grupos e entrega de lembranças no Salão Nobre do Santuário. A organização é do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Nazaré e a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré. Estas são as nossas sugestões. A última pergunta para terminar ao Paulo Prudêncio é a seguinte: num minuto, que sugestões faria para ajudar a resolver os problemas educativos? Porque eles encontrados estão, os problemas estão identificados, o que são precisos é a aplicação de soluções em diversos preâmbulos. Consegue fazer, eu sei que não é fácil, obviamente, mas num minuto o que é que sugeria para tentar, não digo resolver definitivamente, mas melhorar o nosso sistema de ensino, quer local, quer nacional? O que é que sugere? Bem, esse num minuto, Jorge, eu sei que é complicado, é uma tarefa hercúlea. Num minuto, quer dizer, há uma série de coisas. Mas qual era que tu, rapidamente, assim, conseguirias... Nós, quando acumulamos muitos erros ao longo de muitos anos, depois também a recuperação é mais difícil. Parece-me que Portugal tem que resolver definitivamente um aspecto, que é a aposta na escola pública, na escolarização para todos. Como?
não temos hoje já um problema de oferta em termos de instalações escolares. Temos que reordenar, temos que reorganizar e digo-lhe, a organização administrativa do país é talvez o principal problema, não é? O excesso de municípios, o excesso de freguesias, portanto, tudo aquilo que tem a ver com planeamento. Há corrupção na educação? Há corrupção em todo lado, na sociedade portuguesa, claro que há, mas já está, realmente isto daria para estarmos aqui uma hora a conversar sobre isto, mas eu penso que o principal problema português é que nós não tratamos. Há 3 valores preciosos que nós não cuidamos: a organização, o conhecimento, e nesse sentido inclui a escola pública, e a gestão do território. É lamentável que nós não sejamos capazes de fazer uma gestão da rede escolar em mais do que um concelho. Quer dizer, às vezes para dar-lhe um exemplo assim um pouco mesmo caricato, eu lembro-me de um secretário de Estado que tomou posse e que alterou a edificação de uma escola para outra freguesia, porque em homenagem aos seus antepassados. E no momento em que a escola foi inaugurada não havia praticamente matrículas. Ele também já não era secretário de Estado, provavelmente estaria em alguma fundação ou uma coisa do ou afins. Sobre a questão, só referir não só o investimento, o que é preciso é de facto redefinir o modelo da escola pública e ter em conta o que se faz na escola pública da Europa Central, que é a componente do ensino artístico como preponderante para o desenvolvimento do conhecimento. Não, quer dizer, isso são muitas matérias. Mas evidente. Mas que noutros países é determinante. Por isso que eu digo estas coisas, este é um assunto interessantíssimo que levaria bastante tempo para conversarmos sobre ele. Não quero, aproveitando as informações, tenho aqui uma informação que é de Montalegre, lá bem no norte. Zé, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu desde que já estou há muitos anos no sistema escolar português, eu já vi perseguir diversos modelos. Nós já quisemos ser como os franceses, como os americanos, como os belgas, como os venezuelanos, como os finlandeses, como os suecos, por aí fora. Nós quisemos, mas não quer dizer que nós precisamos é de ter o modelo português. Nós não nos temos que envergonhar do modelo português das últimas 3 décadas. Não temos mesmo de dizer, pena não temos tempo para falar sobre isso. Sim, sobre isso haveria muito interrompido gravemente em 2007. O grave para mim é que não tenho, é que no fundo já só agora para rodapé, que é passámos sobre vários modelos, mas nunca foram aplicados na realidade. Exato. Alguns teriam tido sucesso, com as devidas, obviamente, correções para o modelo. E agora estamos no modelo alemão. É como o Museu de Barroso, na próxima sexta-feira, dia 13, sempre que é sexta-feira coincide com o dia 13, Montalegre faz o seu Dia das Bruxas. E nesta sexta-feira, coincide com o dia 13, numa permanente homenagem ao Padre Fontes, vai ser o Ecomuseu do Barroso, vai assinar um protocolo com a Unesco para instituir-se como Centro Unesco Biodiversidade e Tradição. Quem estiver nessa zona pode ir lá ao Ecomuseu do Barroso, em Montalegre, às 5 horas da tarde, e vai viver esse acontecimento oficial. Mas depois fico, porque em Montalegre, que sexta-feira, dia 13, em Montalegre, é pela noite toda e vale a pena. Quem nunca viveu essa experiência, vale a pena ir até Montalegre. E quem não for, fica a recomendação também, mesmo a terminar aqui a Hora do Cidadão, do Ancião. Lá o nosso e também é do Cidadão. É para ver quem é que está atento. Nós aqui na Hora do Ancião, a hora já vai avançada, mas deixar uma última recomendação. Quem não for a ver as bruxas a Montalegre, que se desloque ao Auditório Municipal de Caldas da Rainha, pelo menos os municípios caldenses interessados, que vai haver um debate com os principais candidatos à Câmara Municipal de Caldas da Rainha. Portanto, quem gostar da coisa pública, esta sexta-feira vai haver um debate no auditório da Câmara Municipal de Caldas, portanto, no 3º andar, no auditório da Assembleia Municipal. Nós despedimos, obrigado ao professor Paulo Prudêncio pela sua presença. Muito obrigado. E fica desde já a promessa que será convidado mais tarde para virmos falar 1 hora exclusivamente do fenómeno da educação. Fica garantido, porque de certeza que é um tema que interessa a todos os nossos ouvintes.
Um abraço, Paulo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Cumprimentos a todos, votos de uma boa semana e, como eu disse há pouco, vamos terminar da melhor maneira. Lisboa, menina e moça, com Paulo de Carvalho, da minha parte, Jorge Santos e de José Ramalho. Um grande abraço, até para a semana. Até para a semana. Cidadãos anciãos. Anciãos e anciões, boa semana a todos, que tudo corra pelo melhor, uma grande semana e cá estaremos para mais uma Hora do Ancião na próxima quarta, 18 de setembro. No castelo ponho um cotovelo, em Alfama descanso o olhar, e assim desfaço um novelo de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados.